tu és profeta. Muito obrigado. Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem, ou o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu que falo contigo. Nesse momento chegaram os seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse, aqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse íntere, até 30, obrigado. Senhor Deus, te bendizemos e te glorificamos pelos momentos maravilhosos de louvor que já tivemos, por tu te reunires conosco, nosso Deus, nosso Senhor Salvador. Já nos deste o privilégio dos 5 minutos de oração, já tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. Agora capacita-nos para que tenhamos, nesse momento, Pai, a avidez de receber a palavra que já colocaste no coração da tua serva, pastora Nailfe Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos por tudo quanto ouviremos vindo de tua parte, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Uma passagem, uma história bem conhecida de todos nós, falando sobre a mulher samaritana. Pedi para ele ler todo, para a gente fixar bem na nossa mente tudo aquilo que aconteceu naquele momento. Nós vemos aqui Jesus indo encontrar uma mulher que estava perdida. Primeiramente, a gente lendo aqui, como o pastor leu, eles estavam viajando e foi necessário passar por Samaria, que diz assim, que ele foi para a cidade de Sicar e era necessário. Nós sabemos que na história, os judeus não se davam com samaritanos e os samaritanos não se davam com os judeus. Isso aí acho até quem não é crente, não, quem não é crente não sabe, bicho. Só os crentes mesmo que sabem dessa realidade. Então, eles tinham uma tinha aversão ao outro. Um se achava superior ao outro. Os judeus se achavam superiores aos samaritanos e os samaritanos se achavam superiores aos judeus. Então, para eles, quando eles viajavam, eles não passavam por Samaria. Eles preferiam pegar um outro, até mais longo caminho para não ter que passar por Samaria. Isso é histórico, isso não sou professor de história, mas o pastor é, e ele sabe muito bem disso. Eles não passavam. E para eles foi até estranho. Jesus, eles não questionavam, depois nós vemos aqui, nem com a mulher eles questionaram, era necessário passar por Samaria. E nós lemos aqui que Jesus estava cansado. A gente pode fazer uma comparação aqui de cansado fisicamente, claro, ele estava como homem, irmãos. Ele estava como homem, ele estava andando há muitos dias, ele não parava, ele sempre falou assim, todos têm onde reclinar a cabeça, eu não tenho. Ele realmente estava cansado fisicamente. Mas nós podemos pensar também que Jesus ali estava cansado da nossa própria vida, nossos pecados, das nossas mazelas, daquilo que nós fazemos. E a gente vê a paciência que Deus tem para conosco, que Jesus tem com as nossas vidas hoje ainda. A gente é cheio de mazela, cheio de pecado, cheio de coisa ruim, e Jesus tem paciência conosco. Aqui a gente vê que ele deixou todo um caminho, deixou os seus discípulos, mandou comprar comida para encontrar com uma mulher pecadora.
Ele não estava ali para julgá-la, ele não estava ali para apontar o dedo para ela, não se achando até superior como judeu. Ele foi ali para salvação, para transformar mais uma vida. E isso é como o tema de hoje. Eis que tudo se fez novo. Ele estava fazendo uma nova mulher. E nós vemos aqui que quando ela chegou, por isso que eu pedi para o pastor ler todo. Quando ela chegou, ele já estava lá. Ele já estava esperando aquela mulher. Então, peguemos para as nossas vidas. O nosso Deus, ele sempre está nos esperando. Não precisa eu chegar depois que ele chegou. Não, ele já sabia quem ele ia encontrar. Ele sabia quem encontrar com a sua vida. Ele já sabia quem você era. Ele já conhecia aquela mulher. Ele já estava esperando aquela mulher. Uma mulher que já tinha suas crenças, que já tinha seus pensamentos, que já tinha um passado terrível, um presente pior ainda e um futuro incerto. Nós vemos aqui que ela ia no horário, ele fala aqui com relação ao horário de meio-dia, ela ia naquele horário porque todas as pessoas naquele horário já estavam descansando. É horário quente, é horário que ninguém vai para o poço, então ela ia porque ela tinha vergonha da sua própria vida. E ali, Jesus, mesmo cansado fisicamente, foi esperar aquela mulher. Às vezes, eu fico pensando assim, quantas vezes Jesus deve olhar para as nossas vidas e falar assim, meu Deus, será que a pessoa não muda, Jesus? Tem misericórdia. Às vezes a gente olha para as nossas vidas e pensa assim, meu Deus, quem sou eu? Quem somos nós? Para estar diante de um Deus tão glorioso e tão maravilhoso. E aqui, a gente vê uma mulher que já tinha um pensamento, não tinha um conhecimento nem de quem ele realmente era, e a gente vê que ela estava ali para pegar água. E ali Jesus busca uma conversa com aquela mulher. Todos os dias ela ia naquele horário. A gente lendo aqui, a gente analisa isso, que ela era a rotina da vida dela. Por que ela não ia de manhã cedo? Porque as mulheres de boa fama iam nesse horário e ela tinha vergonha do seu próprio estado, de como ela era, do seu pecado. Então ela ia num horário que ninguém estaria ali no poço. E ali Jesus entrou numa conversa com aquela mulher, perguntando, pedindo água. Se ele estava cansado, com certeza também ele estava com sede. Mas na realidade ele não queria água. E nós vemos isso, né? Ele queria dar água viva para aquela mulher. E ali ele busca aquela conversa com aquela mulher para que ela interaja. E o que acontece? Ela fala assim, às vezes a gente pode interpretar de várias maneiras essa fala quando ela diz assim, como sendo tu judeu, fala comigo que sou samaritana. Nós vemos várias interpretações com relação a isso. Na verdade, a Bíblia não relata, mas nós sabemos, se a gente for analisar pela rixa que se tinha entre judeus e samaritanos, ela não falou aquilo com humildade. Ela se achava superior aos judeus. Mesmo sendo pecadora, ela se achava superior, porque ele era judeu. Então, eu não imagino, há várias versões, ela fala assim, ai, como sendo tu judeu, fala comigo, ela podia estar ali humildemente, mas eu vejo numa maneira que ela falou, como sendo tu judeu, fala comigo que sou uma samaritana. Ali, ela estava se colocando superior a Jesus, sendo judeu. Ela se colocou acima dele ali. E Jesus não replicou na mesma moeda. Jesus ali, ele se colocou como realmente um salvador, um transformador de vidas naquela situação. Ele se colocou como alguém que tinha misericórdia, que tinha amor, que queria transformar a vida daquela mulher. Ele estava esperando, ele tinha planos que ela desconhecia, ele a usou poderosamente futuramente. Ele tinha algo, assim como Deus tem para as nossas vidas. A transformação nas nossas vidas. Isso que ele tem para cada um de nós. Nós sabemos porque ela estava ali só, nós sabemos
toda a situação dela, mas ela não sabia que Jesus sabia. Às vezes a gente acha que a gente quer esconder as coisas de Deus. Nós não escondemos. Jesus está sempre nos esperando. Ele está sempre esperando por cada um de nós. Ela o afrontou ali naquele poço, mas ele foi com todo amor, toda humildade, se colocando diante dela. E eles tiveram aquele diálogo maravilhoso. E como é que Jesus se revelou àquela mulher? Nós vemos por meio da conversa com a samaritana, vemos que Jesus se revela 3 vezes ao longo dessa história que o pastor Afrânio leu para nós. Primeiro, Jesus é revelado como água, a água viva. Aí João 4, de 13 a 14. Ele fala assim: afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele primeiro se revelou àquela mulher como água viva. Ela, no momento, não entendeu. Ela pensou assim: então me dê essa água, para que eu não tenha que voltar aqui nesse horário quente, para ter que novamente pegar água todos os dias. Eu vou beber dessa água e eu nunca mais vou precisar voltar aqui. Ela não entendeu exatamente o que Jesus queria com a vida dela. Mas ali ele se revelou a ela como água viva. Depois de pedir a beber na samaritana, ele respondeu oferecendo-lhe algo maior do que ela tinha ali, do que ele pediu para ela. Às vezes a gente não entende, irmãos, que nós precisamos entregar aquilo que é tão pouco para que Deus possa manifestar a grandeza dele em nós. Ali ele pediu água de beber, porque ele queria derramar água para a vida eterna naquela mulher. Nós temos que abrir mão. Ela naquele momento ela não entendeu, não se submeteu a dar água para ele. Como eu falei, na verdade ele não queria água, ele queria a transformação dela. Mas ela não abriu mão do seu cântaro, ela não abriu mão da sua água, ela não abriu mão daquilo que ela tinha naquele momento. Mas ele se revelou dizendo assim: olha, abre mão disso tudo que eu tenho, o que eu tenho para ti, isso aí tu vai voltar a ter sede, mas o que eu tenho para a tua vida é infinitamente maior, é água viva. Ele tem essa água viva, ele é a água viva para as nossas vidas. Ele era a água viva de que ela precisava, ele é a água viva que nós precisamos, a fonte de vida. Em seguida, ele é revelado como profeta para ela. João 4, 16 a 19 diz assim: disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aí ela fala no 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Primeiro, ele era água viva para transformar a vida dela. Depois ele era profeta. Sabe o que é lindo, irmãos? Que Jesus chegou ali, ele não chegou falando assim, olha, tu tá com um marido que não é teu, tu já tiveste 5 maridos, ele não chegou lá acusando, ele não chegou lá com o dedo, ele não chegou lá botando tudo para fora. Ele esperou ela revelar a vida dela. Expor o pecado dela. Se colocar como alguém que estava nessa situação. Ele não chegou acusando, apontando, não. Ele esperou, irmãos, Deus espera a nossa confissão. A nossa confissão. Quando a pessoa, ela está em pecado e ela é pega em pecado, ela se arrepende porque foi pega. Daí, pode se arrepender, verdade? Sim, pode. Mas o que Deus estava fazendo aqui? O que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava esperando ela confessar. Confessar o pecado dela. Jesus já sabe, ele já sabia de todas as coisas. Aí, quando ela confessou o seu pecado, aí ele falou, bem disseste, você está falando. Eu esperei você falar. Deus espera de nós essa atitude, irmãos.
na nossa vida, com relação aos nossos pecados, aquilo que nós estamos fazendo, agindo, seja o que for, qual for, eu tenho que colocar para Deus. Eu tenho que colocar diante de Deus, porque ninguém pode esconder nada do Senhor. Eu falei que Ele está sempre esperando a gente tomar uma posição na nossa vida. Aqui Ele estava esperando ela tomar uma posição na vida dela. Ali ela falou chocada com a verdade de suas palavras e a exposição do seu próprio pecado, seus olhos estão começando a se abrir. Ali ela começou a entender, opa, tu és profeta, vejo que és profeta. Aqui a gente já vê uma nova, já sendo transformada uma mulher, porque uma mulher que não queria nem conversar com um judeu, ela já abriu, foi a porta da vida dela. Eu sei que mulher gosta de falar, mas ali ela se achava superior, a samaritana. Então ali ela não queria nem ter papo com ele. Como sendo tu, judeu, pede água de mim que sou samaritana? Não, tem alguma coisa errada aí na sua vida. Ali, agora ela abriu a vida dela, já expôs os pecados dela, e aqui ela já está reconhecendo ele como um homem de Deus, como um profeta. Quando Deus fala conosco, quando nós entendemos realmente quem é o Senhor, a gente começa a se submeter a Ele. Mesmo que doa, mesmo, tu acha que não doeu ali ela falar da vida dela? Expor a vida dela para um homem que ela nem conhecia? Com certeza. Irmãos, dói. Mas nós temos que viver isso e fazer isso para que nós sejamos novas criaturas. Para que realmente nós sejamos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Para que nós sejamos novas. Se fazer tudo novo em nós, nós temos que abrir mão das coisas velhas. Nós temos que abrir mão do pecado. Nós temos que abrir mão das coisas que nos fazem ser quem somos hoje. Como pecadores. Para sermos novas criaturas, nós temos que ser transformados. Nós temos que abrir mão da nossa vida. E isso que Deus quer. Que aí ele se revelou como profeta. E finalmente vemos Jesus revelado ali como Messias. Ali ele era água viva, ele era o profeta de Deus e ele era o Messias para aquela mulher. Ela fala, eu sei que vem o Messias, aquele que se chama Cristo. Quando ele vier, nos contará todas essas coisas, disse Jesus a ela. Eu que falo com você, sou ele. João 4, 26. Sou eu que falo contigo. Ali ele se revelou e ela entendeu que ele era o Messias, que estava ali para transformar a sua vida, fazer tudo novo na sua vida. E nós aprendemos algumas lições com essa situação, com essas situações que aconteceram aqui, com essa mulher. Podemos sempre encontrar Jesus nos esperando. Irmão, enquanto a vida é esperança. Não há quando a pessoa cauteriza a sua mente e tem prazer no pecado. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Não pense, porque Jesus está sempre me esperando, então eu vou continuar pecando. Jesus está me esperando. Irmão, se você tem prazer no pecado, você não terá prazer em Cristo nunca. A palavra de Deus fala que nós não podemos viver no pecado. Daqui a pouco vamos falar sobre alguns versículos sobre isso. Tem que ter transformação. Não posso ter um pé na igreja, um pé no mundo, um pé em Cristo, um pé no mundo. Não tem como. Ou eu sou cristão ou eu não sou. O Senhor fala isso na sua palavra em Apocalipse, porque és morno, tu não toma posição na tua vida, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, não tem como você estar em mim. Quer dizer, eu vou te vomitar. Você não toma uma decisão na sua vida. Antes você seja frio do mundo e quente na minha presença. Seja um. Agora não fique dizendo que é crente, estou pecando, dizendo que é crente, envergonhando o meu nome, dizendo que é crente, está fazendo coisa errada. Não! Ele está sempre nos esperando quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós entendemos que, eu pequei, mas eu não tenho mais prazer nesse pecado. Eu posso até errar e pecar novamente, mas não, aquele eu não quero. Veja a vida de Davi. Davi pecou feio? Pecou demais. Pecou feio. Davi, como pastor de ovelhas, ali matou o urso, matou o gigante, mas Davi, como rei, matou um amigo. O poder, a altivez, fazem com que as pessoas se achem alguma coisa.
Então nós temos que entender que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Cristo. Ali Davi pecou, mas você não vê Davi pecando. A Bíblia não relata ele matando outro amigo. A Bíblia não relata ele fazendo as mesmas coisas. Tudo aquilo que ele pecou, ele se arrependeu e não voltou mais a ficar fazendo, irmãos. Essa atitude tem que ser nossa. Ah, pequei, não vou, não, Senhor, isso aqui eu não vou mais fazer, não, em nome de Jesus. Sou humano, posso até pecar, mas eu não vou mais fazer aquilo. Vou tomar uma posição na minha vida. Jesus está sempre nos esperando, como ele foi lá com a samaritana. Mas ali ela tomou uma posição diferente diante dele. Nós aprendemos isso, que ele está sempre nos esperando. Esperando a nossa atitude, esperando a nossa confissão, esperando a nossa mudança, esperando com que nós venhamos estar nele e viver para ele. É isso que Deus quer da nossa vida. Quando conhecemos Jesus, nós o amamos, passamos a amar realmente a Cristo. Essa é uma outra lição que a gente vê aqui. Nós vemos aqui que a samaritana, ela tinha aversão aos judeus, tinha ódio dos judeus. E ali ela passou a amar aquele homem. Vejo que és profeta, vejo que és o Messias. E ela começou a ter uma nova atitude. Quando nós encontramos a Cristo, nós passamos a amá-lo. Nós passamos a nos entregar a Ele. Nós vimos ali quando ela falou, como sendo tu judeu me pede de beber a mim? E de repente aquela mulher teve uma outra atitude. Porque Jesus nem reconheceu o seu comentário. Ele não retrucou com relação àquilo. Ela não fazia ideia de quem aquele homem era. E de repente ela mudou totalmente a sua visão de quem era aquele homem que estava na sua frente. A minha pergunta é, será que nós temos Cristo 24 horas na nossa mente? Ai, pastora, mas como é que eu vou ter Cristo 24 horas na minha mente? Irmão, nas nossas atitudes diárias. Em todas as decisões que nós tomamos, quando nós passamos a amar a Cristo, nós passamos a tomar novas atitudes. Nós não fazemos as coisas erradas que fazíamos antes, porque aquilo mudou o nosso ser, mudou a nossa vida. Se fez novo em nós algo sobrenatural, algo maravilhoso se fez novo. E nós passamos a ser transformados pelo Espírito Santo. Será que nós temos essa atitude? Quando a gente está apaixonado, quem está namorando aí, de Maria, apaixonada, aquele momento da paixão. 24 horas aquela pessoa está na nossa mente. 24 horas. Há casais, entenda a paixão não com aquele fogo ardente, somente naquele momento. Quando a gente se apaixona, a pessoa está na nossa mente. Então a gente tem que ser eternamente apaixonado por Cristo. A gente não pode perder esse amor, a gente não pode perder ele na nossa mente, não pode se acostumar com a nossa vida cotidiana e falar assim, não, eu sou crente, de vez em quando lembrar que é crente, de vez em quando lembrar que existe Bíblia. Não, a gente passa a ter Cristo como nosso profeta, como nosso Messias, como a fonte de água viva no nosso ser. Como aquela mulher entendeu isso, mudou, transformou toda a sua vida. Quando nós bebemos dessa água, a gente para de pensar com a nossa mente natural e passa a pensar com a nossa mente sobrenatural. Jesus abre os nossos olhos, a nossa mente para a verdade. E isso que aconteceu com a samaritana aqui. Mais uma coisa que ela nos ensina, os seus olhos foram abertos. Ela passou a ver a verdade total de tudo aquilo que aconteceu com a vida dela. Quando ela expôs a sua vida e Jesus falou, ela ali entendeu quem ele era. Será que nós temos entendido quem é Deus na nossa vida? Quem é Jesus na nossa vida? Falo para todos nós, irmãos, como todos somos seres humanos, vivemos nesse mundo, e se a gente não tiver todos os dias buscando santificação, santidade, a gente acaba esmurecendo e caindo. Ele fez com que ela enxergasse o seu
pecado, entender como ela vivia. Primeira coisa que nós temos que entender, quando a gente tem um encontro real com Cristo, a gente passa a enxergar a nossa vida, quem nós somos. E a gente passa a não querer mais ser quem nós somos. A gente passa a querer ser como Ele é. E ali naquele poço, naquele lugar, com aquele homem, ela entendeu aquilo. Que aquele homem que ela tinha até aversão, ela entendeu. Não demorou muito para ela entender que aquele homem dizia a verdade. Que ele era a verdade. E quando a gente tem um encontro com Cristo e a gente realmente se faz novo na presença de Deus, a gente entende a verdade de Cristo em nós. O mesmo é verdade para todos nós. Que nós possamos entender isso. Conhecer Jesus. Jesus vai substituir o nosso pensamento natural pelo discernimento espiritual. É isso que Ele faz conosco. Ele transforma todo o nosso ser. Ele pega todas as nossas mazelas, nossas mentiras, em que nós acreditávamos, em tudo aquilo que nós pensávamos, no nosso eu, na nossa vontade humana, e mostra que tudo isso é trapo de imundícia. Que nós não merecemos, que nós não somos nada. Ele passa a nos amar. Irmãos, o lugar de pecado, Deus está falando e mostra para essa mulher aqui e nos ensina. Não demorem em um lugar que você já deveria ter deixado, que é o pecado. Isso ela entendeu aqui. Um lugar que ela não deveria mais estar, que era no pecado. Como ele falou ali, vai. Esse que é teu também não é. Esse que tu estás também não é teu. Não se demore num lugar que Deus está chamando para sair. E o que é incrível, ela fala, diz assim a palavra do Senhor: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha que coisa linda. Uma mulher que até então tinha vergonha de ser achada por alguém naquele poço. Ia naquele lugar que não tinha ninguém, porque ela tinha vergonha da sua condição humana, de pecadora, porque já tinha tido tantos maridos, 5 maridos, e o que ela estava não era dela, devia ser marido de alguém, e ela estava ali naquela condição, tinha vergonha de quem ela era, não queria encontrar com ninguém. E de repente, ela largou. Irmãos, imagine, naquela época a gente pensa assim, a gente pega balde aí, bacia, em tudo quanto é canto. O cântaro que ela tinha, é uma preciosidade para ela. E a palavra de Deus fala que ela largando o seu cântaro, ela largou tudo que ela tinha, pela verdade que ela ouviu. Pela verdade que ela queria viver. E aquela mulher que outrora tinha vergonha de todos, saiu aos pulmões, gritando na cidade: vinde e vede esse homem, porventura será o Cristo, pois ele me disse tudo o que tenho vivido. Ali, ela abriu a vida dela, abriu os pulmões dela e falou assim: agora, esse é o Messias, esse é o Cristo. E a palavra de Deus fala: olha, uma mulher que era adúltera, que era tida como prostituta, os homens ali viram transformação naquela vida, porque eles não iam sair do lugar deles. Tenha certeza, eles teriam ela como louca, teriam ela como, essa mulher louca, fica aí gritando na cidade. A transformação daquela mulher, como ela falou, fez com que aqueles homens, a palavra de Deus fala, saíram e foram ter com ele, foram ter com o Senhor. A transformação de Cristo em nós, faz com que nós falemos a verdade, faz com que as pessoas olhem para nós e falem assim: realmente Cristo vive nessa pessoa. Essa pessoa foi transformada, essa pessoa é diferente. Olha, não é mais aquela samaritana, não era aquela mulher que ia escondidinha no poço, toda encolhidinha, não! Agora ela grita aos pulmões: eu não vou falar mentira, eu não vou pecar, não adianta. Eu sou uma nova criatura, tu se fez novo em mim, agora eu vou falar para todo mundo ouvir, ele é o Cristo.
Cristo mudou a minha vida, Ele falou tudo que eu tinha feito, eu não vou mais ser assim. Ela ali, tudo se fez novo na vida daquela mulher. Ela foi totalmente transformada. Ela queria. Sua jarra de água foi deixada para trás, como prova do que ela esqueceu quando encontrou Jesus no poço. Ela foi com aquele cântaro, e ali foi uma prova de que ela esqueceu tudo dela, para que Cristo reinasse na sua vida. É isso que Deus faz conosco. O testemunho daquela mulher falou mais alto do que o seu passado. Isso vale para nós, irmãos. Quando nós realmente nos transformamos. Se a pessoa vier te acusar, que o teu testemunho fale mais alto do que o teu passado. Que a pessoa olhe para o Anderson, como ele mesmo deu testemunho aqui com relação à sua vida anterior, de drogas, de tudo. As pessoas olhem para ele, eu não acredito que o Anderson já foi assim. Tu acredita? Eu não acredito. Eu olho para o Anderson, eu não creio que ele foi assim. Só quem, olha assim e fala assim, meu Deus, um homem de Deus, um homem que vive a palavra de Deus, um homem que dá testemunho de Cristo, que ama a palavra, que ama estar na casa do Senhor, que ama a sua família. Eu não tenho nem resquício de que isso aconteceu, porque o testemunho dele hoje fala mais do que o passado, assim seja conosco, com cada um de nós. Eu conheço testemunho de muitas pessoas hoje, que o seu testemunho fala mais alto do que o seu passado. Porque se fez novo, tudo novo na sua vida. Isso essa mulher nos ensina. O seu testemunho gritou mais alto do que tudo aquilo que ela tinha vivido, ao ponto daqueles homens se locomoverem dos seus lugares e irem ter com Cristo. O seu testemunho vai trazer pessoas para Cristo. Grita o teu testemunho, para que as pessoas falem, epa, eu quero o Cristo da Andresa. Eu quero o Cristo da Karina. Eu quero. As pessoas olhem para nós e corram atrás de Cristo. Epa, onde é que ele está? Lá no poço. Imagina aquele horário. Todo mundo saindo das suas camas ali, descansando ali na frente de casa e saindo correndo para ir ter com Jesus. Quando tudo se faz novo na sua vida, irmãos, as pessoas vão querer ir atrás de Cristo por você, pelo seu testemunho. Porque transformou ele, transformou ela era assim e agora não é mais. Epa, eu quero saber como é que isso aconteceu, porque eu quero isso para a minha vida. Eu vi um rapaz falando com uma moça americana e ela falando, ela toda com aquelas roupas, a gente não sabe mais nem como é que é aquilo, umas roupas estranhas, cabelo, um beiço, não sabia nem que cor aquilo. E ela falando de Cristo. Não, porque eu não preciso de Cristo. Porque não sei o que. Ela retrucando com ódio, falando de Cristo. O rapaz com todo amor, com tanto amor, falou do testemunho da vida dele. Aquela mulher, ele olhou para ela e falou assim, Jesus pode transformar a sua vida. Basta você querer. Aquela mulher caiu, desabou em choro. Pelo amor daquele rapaz, pela vida daquele rapaz. Que seja isso na nossa vida. Que isso se faça presente em cada um de nós. Porque, irmãos, o amor de Deus, ele é maravilhoso. Mas Deus é justiça. As pessoas hoje não entendem mais isso. As pessoas se perderam na justiça, só querem o amor. Eu vi um exemplo maravilhoso. Uma moça chegou, até acho que eu dei esse exemplo aqui, a moça chegou com um rapaz e falou assim, com ódio também, Jesus me ama? Aí ele falou, Jesus te ama. Ela falou, então isso me basta. Virou as costas e saiu. Ela, ei. Ele falou assim, peraí, seus pais te amam, mas se você fizer alguma coisa errada perante a lei, você vai presa e vai ser separada dos seus pais. Não importa o quanto seus pais te amam, você vai ser separada deles. Assim é Jesus. Ele nos ama, mas se nós continuarmos no pecado, você vai ser separado dele para toda a eternidade. Não importa o quanto ele te ama. Jesus nos ama, mas ele quer transformação. Ele quer que tudo se faça novo na nossa vida. Provérbios 28:13 diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, tem que confessar e tem que deixar
tem que deixar. Aquela mulher confessou e deixou. Transformação precisamos. Efésios 4:22, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Irmão, a natureza humana é caída. Por isso que o Senhor fala, nós temos que perder a nossa vida nessa terra, para achar Cristo em nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já perdi o meu eu não existo mais. Cristo vive em mim. E ela entendeu isso. Hebreus 12:1 fala, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus está propondo vida, irmão, para as nossas vidas, para cada um de nós. 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quer ter uma vida transformada? Quer transformar outras vidas? Quer apagar as marcas do passado, criando um testemunho forte? Receba Cristo. Mude totalmente de vida e deixe Deus reinar em você. É isso que Ele quer. Teu passado não te condena. O diabo pode querer apontar, dizer, eu sou nova criatura, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu passado está lá na cruz, irmão. O meu passado está na cruz. O seu passado está na cruz. Se nós formos novas criaturas, você não pode mudar o ontem. Nós não podemos. Se a gente não for transformado, nem contar com o amanhã a gente pode. Mas você pode decidir que atitude tomar hoje, diante de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. É isso que Deus espera de cada um de nós. Nossa transformação, a nossa vida. Ela era envergonhada e passou a pregar a verdade, o evangelho. Ela teve uma transformação plena. Ela confessou o seu passado e passou a viver o que estava pregando. É isso que Deus quer. Largou tudo. Que nós possamos viver isso. Quando nós entendemos isso, quando nós vivemos realmente isso, realmente nós nos transformamos em novas criaturas. Tudo se faz novo em cada um de nós. Ali, eu vou finalizar com o começo, quando ela afrontou a Cristo ali, dizendo, como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana. Eles eram inimigos, Jesus não, né? Mas os judeus dos samaritanos ali naquele momento. Mateus 5, de 43 a 45, diz assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ali ela entendeu, e ela passou a amar aquele que até então a perseguia, que era um judeu. Ela passou a amar e proclamar as verdades de alguém que ela rejeitou no começo e passou a amar no final. Muitos de nós rejeitamos a Cristo no começo com as nossas atitudes, às vezes assim está até aqui dentro, mas as nossas atitudes lá fora rejeitam a Cristo. Não condizem com aquilo que nós vivemos. Aquela samaritana foi transformada e que ela sirva como exemplo para as nossas vidas de ser novas criaturas e vivermos novas vidas na presença do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.